Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Sejam muito bem-vindos ao Vale Cursos. Meu nome é Gustavo do Vale e hoje nós vamos continuar a nossa aula de CSS. Então, anteriormente a gente já viu como são os seletores, como que a gente pode utilizar o CSS, já fizemos parte do nosso site e agora nós vamos para pseudo-elementos e pseudoclasses. O que é um pseudoclasse? Uma pseudoclasse ela é utilizada para definir um estado especial de um elemento. Então, vou mostrar aqui na tela. Aqui a gente está na página que a gente estava desenvolvendo, né? A gente já estilizou um pouco aqui a nossa página. Ela está uma bagunça de propósito. Aqui no nosso código, a gente tem esse H1. E aí, para o título, a gente já tem tudo isso aqui definido. Mas a gente pode utilizar uma pseudoclasse. Então, a gente faria H1, dois pontos, hover. Então, quando a gente passar o mouse sobre esse elemento, a gente quer que a background color dele seja brown. Vamos escolher um marrom aqui. Então, vamos lá para a nossa página. Vou atualizar a nossa página e aí pode ver que quando a gente passa o mouse em cima ele altera. A gente pode fazer isso, vou tirar o fixo aqui da IMG, tirar o Z-index e vamos aí que eu não estou achando aqui, fixed, o cachorro está fixed. Vamos tirar para ele não ficar sobrepondo aqui. Beleza. A gente tem outros pseudoclasses. Por exemplo, active é quando o item está ativo. Vamos aqui nesse formulário que a gente criou. Aqui é o nosso form. Então, por exemplo, a gente tem aqui o campo input text. Então a gente pode fazer, ele tem um name, vamos fazer assim, Vou voltar aqui no nosso CSS, vou lá no final do CSS. Se eu tenho a tag input, eu quero que quando ela esteja active, o background, eu estou utilizando background color porque ele deixa visual, né? Eu quero que a cor vire um blue. Vamos atualizar a nossa página, dar um pouco mais de visão. Quando eu clico, tá vendo? Ele está ativo, ele fica blue. Ah, mas e se eu quiser outra propriedade? Por exemplo, a gente tem um enable. A gente pode ir lá. Agora, pelo fato dele estar ativo, a gente já consegue. A gente tem, por exemplo, o disabled, que é o contrário do enable, o first child, o focus. O focus é quando a gente está clicando nele. Vou fazer mais um. Input, focus, background color, brown. Ele está ativo, ele fica azul. Quando ele está com foco nele, ele vai ficar marrom. A gente tem qual mais? Quando ele é inválido, quando o campus é optional, quando o campus a gente pode definir ele uma propriedade, né, um estilo para ele. Quando ele é somente leitura, que é o read only. Quando ele é um campo requerido, required. Quando o campo é visitado. Quando o campo é válido, a gente pode definir um estilo para ele. Quando a gente for criar um site completo, no final do nosso curso, mais para o final do nosso curso, a gente utiliza esses recursos. E a gente tem também, então essas são as pseudoclasses. E a gente tem os pseudo-elementos. O que são os pseudo-elementos? Eles são utilizados para definir um estado especial de um elemento. Então a gente tem uma classe e a gente também tem um elemento. Então, por exemplo, eu posso dizer que determinado campo, vamos ver aqui no nosso
HTML, index, algum que a gente definiu, algum campo, um nome aqui, ó. Por exemplo, nome class. Conteúdo principal. Ele é bem amplo, mas vamos fazer um teste. Acho que vai ficar melhor se a gente fizer esse teste com... Vamos fazer com footer. Então vamos aqui para o nosso style.css. A gente tem o footer. E a gente vai colocar, ó, por exemplo, na first letter do footer, a gente vai colocar aqui a fonte vai ser a cor da fonte vai ser green. Então vamos colocar um verde. Se a gente atualizar a nossa página, vou aumentar bastante para vocês verem que de fato a primeira letra ficou verde. Se eu colocar uma cor mais chamativa, um red, a gente pode fazer, ó, viu que aqui ele ficou com a letra vermelha? Então a gente tem first line, first letter, after, before. Então o conteúdo depois daquele elemento ele pode ter um determinado estilo, o conteúdo antes daquele elemento pode ter um determinado estilo. A gente tem marker para fazer com que as marcas, né, um asterisco ali marcando uma lista, ou um numeral marcando uma lista, a gente pode definir um estilo para ela, um selection, um evento, um elemento que você selecionou, ele pode ter algo, vamos colocar assim. A gente pode fazer também transactions. Então eu vou criar um exemplo aqui, ó. Vamos fazer assim, aqui no final, entre esses BRs aqui, vamos criar uma div. Eu vou dar um ID. Esse ID eu vou chamar de, sei lá, exemplo. Vamos fechar essa div. E aí essa div não vai fazer nada. A gente vai lá no nosso CSS. Vamos colocar aqui o exemplo. Então agora a gente está vendo os transactions, né? As transações. Então aqui no exemplo, a gente vai definir algumas propriedades. Por exemplo, propriedade de comprimento, eu vou colocar 200 pixels. A propriedade de altura, eu também vou colocar 200 pixels. O background color, eu vou colocar um red, que a gente acabou de utilizar ali. Eu vou colocar um transactions property. Eu vou colocar aqui, eu quero que width, quero que o transaction duration, eu quero que demore 2 segundos e eu quero fazer um transaction timing function. Tem alguns aqui. Eu quero que seja o easy. Beleza. Agora a gente tem esse elemento, a gente tem um estilo para ele. Eu quero que aconteça quando a gente colocar o mouse em cima, que é a pseudoclasse hover. Eu quero que ele mude de tamanho. Então eu vou fazer aqui o width dele vai mudar para 200 pixels. O height dele, vamos colocar maior, né? Senão vai ficar igual. 350 pixels, então ele vai aumentar de tamanho. Eu quero que a cor dele mude para azul. Vamos fazer o teste. Então estamos aqui na nossa página, carregamos. Aqui a gente tem um quadrado. Quando a gente passa o mouse, ele aumenta. Vou só diminuir e deixar 100% aqui para vocês verem de uma forma mais fácil. Ó,
abrir, ele aumentou. Viu que legal? Então esse é o poder dos transactions. A gente pode utilizar ele de várias maneiras. Agora a gente pode ir para a utilização de variáveis. Para que as variáveis são úteis? Elas vão ser úteis para a gente não precisar de armazenar. Cada vez que a gente utilizar uma propriedade valor, a gente tem que reservar espaço de memória para aquele valor. Então a gente pode criar uma variável que aí a gente armazena em um lugar, o espaço em um lugar, e a gente vai sempre referenciar essa variável. Como que a gente faz isso? Bom, vamos lá no nosso CSS. Eu vou colocar lá no topo do nosso CSS e nós vamos colocar aqui, eu vou colocar vou chamar de root, e eu quero chamar, por exemplo, uma variável que a gente acabou de utilizar, vou chamar de bg color, que vem de background color. Eu vou deixar um red aqui. Eu quero, por exemplo, um text color. Eu vou deixar um black. Eu posso ter algum espaçamento que eu estou utilizando. Então, vou colocar, por exemplo, espaçamento. Aí, vamos supor que eu estou utilizando sempre 5 pixels. Aí aqui a gente tem algumas variáveis. Como que eu utilizo essa variável? Eu vou copiar o nome da variável e onde eu utilizei a cor, eu vou colocar, por exemplo, aqui eu tenho red, eu vou colocar var e entre parênteses eu coloco o nome da variável. A mesma coisa, var e entre parênteses o nome da variável. Aqui ele vai ficar as duas, né? Vamos colocar a outra cor ali, Xcolor, aqui ó, esse hover, quando sobrepor o mouse, vai aparecer a variável TextScolor. Nossa aplicação, o vermelho vai manter, mas quando a gente sombreia, agora a gente tem a variável. Se a gente olha aqui no nosso arquivo, ó, vamos aqui em inspecionar, a gente vê que no browser ele também vai utilizar a cor da variável e ele vai estar aqui no root, na nossa aplicação. Olha lá o modelo de caixas que eu tinha falado com vocês. Conteúdo, o padding, a borda e a margem. A gente também pode utilizar funções matemáticas. Então, por exemplo, eu posso utilizar um valor para calcular o maior com a função, né? Eu tenho vários valores, eu utilizo um max e desses valores eu tenho, por exemplo, um min de um determinado valor. Tem a função calc também. Vamos ver ela na prática. Ó, aqui eu posso utilizar, vai ser um max de 350 pixels ou 50% da nossa tela. Vamos ver a bagunça que isso aqui pode trazer pra gente. Então, vou colocar aqui para acontecer na alteração. Ó, ele acabou ficando com 50%, ó, com os 350. Eu posso colocar um min de 350 e 150 para diminuir do que tá. Olha lá. Agora quando a gente coloca o mouse, ela diminui em um sentido e aumenta no outro. Né? Aqui a gente está utilizando o min. A gente pode colocar, por exemplo, o calc 350 menos 150. E aí o valor ficou negativo. Vamos deixar algo bem grande aí. A gente coloca a altura que ficou agora. Então aqui é só para mostrar para vocês. Aqui vai ser mais utilizado essas funções matemáticas quando a gente for fazer algo responsivo. Quando a gente for fazer um site, a gente também mostra como que a gente faz consultas de mídia e etc. Então, vamos fazer agora uma consulta de mídia. Como que nós vamos fazer?
nós vamos lá no nosso site e a gente vai adicionar algo aqui. O que a gente pode adicionar? Vou adicionar mais uns BRs aqui, só para não ficar muito lá embaixo da tela. Bom, vamos fazer um redimensionamento da tela para a gente ver que está funcionando essa mídia. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no Meta, a gente vai precisar do Viewport, Content, Device e Escala. Tá, então nós não vamos precisar de alterar nada no Meta. A gente vai lá embaixo, vamos colocar um parágrafo aqui, só para vocês terem ideia do que a gente está fazendo. Então, ó, a consulta de mídia só se aplica se a janela tiver pelo menos 600 pixels de largura. Então agora a gente pode definir um arquivo aqui. Então lá no nosso CSS, vou fazer lá em cima, depois do root ali. Quando a gente tiver alguma consulta de mídia, a gente quiser fazer um estilo, quando a gente fizer uma página responsiva, a gente vai precisar de configurar isso. Então é só a gente vir em algum lugar do nosso CSS e a gente vai colocar. A gente definiu aqui um background color pink e aí, caso aqui já tem a opção screen and e a gente vai colocar min width igual a 0 e max width 600 pixels. Aí a gente vai fazer alguma coisa. Então a gente passa um body, vamos definir uma nova cor. Então background color, vamos pôr um green aqui para ficar bem diferente. Então salvamos, vamos agora para nossa aplicação. Então ó, ela está verde. Quando a gente começa a aumentar, chegou nos 600 pixels, tá vendo ali em cima? Chegou nos 600 pixels, ela vira verde. Passou dos 600, ela fica rosa. Então, gente, é isso. Com essa aula, a gente cobre os conteúdos de CSS. Então, quando a gente for fazer o site, a gente faz com que esse site seja responsivo. Então, ele vai ter um comportamento dependendo do tamanho da tela. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de CSS. E a gente vai partir agora para o conteúdo de JavaScript, para depois a gente poder criar uma página. É isso aí. Muito obrigado você que ficou aqui no final do vídeo. Curte os nossos vídeos. Está inscrito no canal. É isso aí. Muito obrigado e valeu!